Boa tarde, espero que todos estejam bem. E hoje o canal Razão e Fé vai trazer mais uma vez um tema que é importantíssimo dentro dessa chamada sociedade espírita, né? Que inclui aí uma série de convergências espiritualistas que se disseminaram aí por todo o mundo e no Brasil não é diferente. Mas, dentro desse contexto, quem mais tem seguidores hoje é a doutrina espírita baseada nos ensinamentos de Allan Kardec. E é dessa doutrina espírita que eu vou falar hoje. O título do vídeo trata de 10 situações que estão colocando a doutrina espírita em risco, que estão minando a doutrina espírita. Eu vou falar hoje sobre 5, para que o vídeo não fique longo demais. Eu gostaria que todos fizessem uma reflexão para ver se tem parte nisso, se o seu comportamento se enquadra nessas situações. Hoje veremos 5, o próximo vídeo na sexta-feira mais 5. São 10 situações que realmente têm minado definitivamente, né, os caminhos da doutrina espírita. O primeiro tema, ou o primeiro tópico que colabora, que contribui para realmente minar a doutrina espírita, é a questão da organização das casas espíritas. Tem casas organizadas? Felizmente, sim, muitas. Mas tem outras que realmente são terríveis de se visitar. Dou palestras em várias casas e algumas, quando a gente chega, dá vontade de ir embora. Mas como você está ali para trabalhar e servir a Deus, você fica. Tem casa que um palestrante sequer tem uma água em cima da mesa para que ele possa tomar enquanto faz o estudo com a comunidade ali presente. Você chega, não há ninguém para receber, nem você que é palestrante, nem as pessoas que estão indo ali pela primeira vez, principalmente. As reuniões são reuniões que são para discutir problemas, soluções ninguém traz. A vida dentro da casa é regida quase sempre, o presidente da casa, né, quase sempre o dono de um imóvel ou aquele que mais contribui financeiramente para que aquilo ali funcione, para que aquele espaço exista. E será que realmente é quem é o dono do imóvel ou quem mais colabora financeiramente, que é a pessoa mais qualificada para poder permanecer ali no cargo de presidente da casa? Ou mesmo em outras atribuições importantes? Será que são essas pessoas mesmo? Será que não teriam outras mais qualificadas? E outro detalhe, a maioria das casas, há exceções, na maioria delas o cargo de presidente é vitalício. Enquanto o cidadão não desencarna, ele está ali, ele é o presidente, não dá oportunidade para ninguém. Então esse é o aspecto da organização ou desorganização que tem minado as casas espíritas, porque ao ver tanta desorganização, as pessoas, principalmente aquelas que vão ali pela primeira vez, seguramente voltam para casa e não aparecem lá mais. Um outro aspecto é que algumas casas espíritas, tem exceções sim, algumas casas espíritas, ao preparar todos que vão trabalhar ali na seara de Deus, principalmente os médiuns, a parte teórica é importantíssima e as casas realmente trabalham esse aspecto teórico por um longo tempo. E é preciso trabalhar. É preciso trabalhar, aliás, sempre. Mas a prática nunca vem. A prática rarissimamente aparece ou nunca vem. Ora, para que você está preparando um médium teoricamente se você não vai colocá-lo para trabalhar? Estão com medo de quê? Da prática, da teoria que foi dada, não seja o bastante? Que os médiuns não estejam prontos? Você só vai descobrir se deixá-los trabalhar, cada um dentro
da sua mediunidade ostensiva que se manifestou. Ah, a casa não tem, por exemplo, psicografia. Pois então cria dentro da reunião um espaço, crie um espaço para que esse médium possa começar a trabalhar isso, e quando a casa estiver segura, abra espaço então para psicografia ou qualquer outra situação de mediunidade ostensiva. Ficar só estudando, 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 não vai resolver o problema. As pessoas que vão para ali, elas vão buscando alguma coisa. E se elas não encontrarem, elas não vão voltar. Não voltam. E ainda estimulam outras a fazerem a mesma coisa, não voltar. Então é preciso que a prática também aconteça no seu tempo, com a teoria realmente bem informada, né? Para todos que vão participar dessa parte prática que exige conhecimento, mas ela tem que acontecer. E tem que acontecer dando oportunidade a todos, não somente aquela meia dúzia que faz parte das panelinhas que se formam em muitas casas espíritas. A juventude. A juventude comparece, mas raríssimas casas têm, por exemplo, algum projeto para essa juventude. Raríssimas casas têm ali grupos de jovens que estão ali fazendo estudos, estão participando de atividades da casa ativamente. Não há essa preocupação. O jovem vai lá, visita a maioria das casas, muitas vezes nem entende o que está acontecendo, mas também não tem orientação e se resolve buscar alguma atividade ali, não tem nada direcionado para eles. Um fracasso, um absurdo, porque nós precisamos de jovens nas casas espíritas. E como eu já disse em outros vídeos, a juventude, ela se assinala, ela se revela principalmente naquelas pessoas que ainda anseiam fazer alguma coisa pela casa. Naquelas pessoas que têm o desejo de realizar um bom trabalho ali dentro da casa. Ou seja, como eu já disse antes, você pode ter 20 anos de idade e ser um velho, porque você não está disposto realmente a fazer um bom trabalho dentro da casa. Você pode ter 70 anos e continuar desejoso de fazer um bom trabalho ali. Então você é jovem de espírito e com certeza a casa deve te abraçar. Mas não há estímulo à juventude, não há estímulo para que ela permaneça ali na maioria das casas. Um desastre, né? Esse foi o terceiro item. O quarto item é a questão da subserviência. Você sabe o que é ser subserviente? É ser quase um bichinho adestrado. É mais ou menos assim, deita, você deita. Rola, você rola. Senta, você senta. Tem isso nas casas espíritas. Muita gente que ali trabalha, né? Tem exceções. Muita gente que ali trabalha simplesmente faz aquilo que são mandados, né? Nem pedidos, mandados fazer, principalmente pelo presidente, vice-presidente e outros membros da casa que teoricamente estão acima deles, se é que existe alguém acima de alguém numa casa espírita, porque quem está acima de alguém ali é só Deus realmente. Mas tem alguns que querem brincar de Deus aqui e ainda acham, né, um bando de ingênuos, de tolos, que aceitam e obedecem às ordens, mesmo muitas vezes não crendo que aquilo é o melhor para casa, mas vai lá e faz assim mesmo. Porque se não fizer, vai perder o seu espaço dentro da casa. Ou seja, as pessoas perdem a própria identidade para ficar ali fazendo uma atividadezinha que muitas vezes não produz nada para a comunidade, porque o alvo de uma casa espírita deve ser prioritariamente a comunidade onde ela está. Não só essa comunidade como outras, mas principalmente aquela ali. E se você ficar lá dentro, trabalhando, fazendo coisas que você está vendo que não são produtivas, mas mesmo assim você age de forma subserviente e faz, jogando no lixo até a sua identidade, agindo como hipócrita, você também está contribuindo para que a doutrina espírita realmente vá para o ralo,
porque é isso que mostra o último censo. Nós estamos perdendo adeptos, que as pessoas estão indo embora. Para onde eu não sei, mas estão indo. Então esse foi o quarto item, né? E o último item é a falta de preparo das pessoas. Pessoas que estão ali muitas vezes para dar um passe e bebem, consomem uma cervejinha de vez em quando. Pessoas que sabem perfeitamente qual deve ser a postura delas para que elas possam estar ali como médium passista e não colocam 1/10 dessas coisas em prática. A maioria, por exemplo, recebe a orientação sobre alimentação e não se importa. Alimenta-se normalmente e vai para lá. Fecha os olhos na hora de encher a barriguinha e deixa andar. Mas comparece lá para poder dar o passe, mesmo estando despreparado. Em reuniões mediúnicas, apesar de todas as orientações que nós recebemos através de obras, e nós temos boas obras sobre a organização das reuniões mediúnicas, né? As pessoas, mesmo estando completamente despreparadas, desequilibradas no dia, comparecem à casa. E esse despreparo se estende a outras situações das casas também. E aí, meus amigos, hoje vimos 5 das situações que realmente têm denegrido a imagem de uma casa espírita, têm demolido aquilo que Kardec começou a construir e que pediu que nós continuássemos, principalmente priorizando o aspecto racional, científico, e não. O mundo do espiritismo kardecista foi recriado por aqueles que acham que estão acima de tudo e de todos e que estão hoje seguramente fazendo com que ele desabe gradativamente. Na sexta-feira estarei de volta para nós falarmos sobre mais 5 tópicos que têm colaborado para que a nossa doutrina espírita realmente vá esvaziando as casas e perdendo força. Um grande abraço a todos.